Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel e hoje você está aqui para uma análise, para a minha reação a duas notícias que tomaram hoje aqui o foco das atenções relacionadas ao Chelsea nesta segunda-feira. Primeiro, eu vou comentar sobre toda essa situação do Gallagher no Tottenham, que ao que tudo indica fechou, né? Temos o Here We Go do Fabrício Romano. E a outra notícia, que essa já é mais no campo das especulações, que é o Maresca sendo muito bem avaliado internamente no Real Madrid. A informação é do repórter Santi Auna. Cara, vamos começar com o Gallagher, como eu falei. Eu postei lá no Instagram, @Ilha do Chelsea, a informação, né, do Fabrício Romano de que o Gallagher acertou com o Tottenham, e eu propus uma enquete para vocês nos comentários se vocês consideram traição ou não do Gallagher com relação ao Chelsea. Cara, na minha opinião, se você é capitão do Chelsea, e aí o Gallagher é um capitão muito questionável da história do Chelsea, mas ele foi capitão, o fato continua sendo o mesmo. E você, enquanto capitão do Chelsea, você não tem o direito de contemplar ir pro Tottenham. Tipo, você não tem o direito, desculpa. Tipo, só esse fato, por si só, isoladamente, já torna traição. É que aquilo, né? A gente tá falando do Gallagher, a gente tá falando... Porra, provavelmente, com certeza, o pior capitão do Chelsea no século XXI. A gente tá falando aí de um cara que tá abaixo do Reece James, ele tá abaixo do Azpilicueta, do Cahill e do Terry, então nem se fala, né? É o pior capitão que o Chelsea já teve, no século XXI, pelo menos. Mas, cara, é capitão, né? Assim, é muito feio, pô. É muito feio. Eu, particularmente, não tinha muito problema com o Gallagher enquanto jogador. É claro, ele é um operário da bola, assim, absurdo. Mas eu acho que era um jogador que eu apreciava, né? Ele tinha ali o seu valor. Porque eu acredito, cara, futebolisticamente falando, eu acredito que você precisa de um jogador operário da bola, assim. Você precisa de um operário da bola por faixa do campo. Você precisa de um meia, de um segundo volante operário da bola. Você precisa de um lateral operário da bola. Você precisa de um ponto, na minha visão. Na minha visão. Pelo menos um, vai. É importante. Não para você ter como seu capitão, né? Mas eu acho válido. E o Gallagher, cara, é aquilo, gente. Eu quero muito fazer um vídeo, e eu acho que quando for oficial, que deve ser, sei lá, talvez amanhã ou quarta-feira, quinta-feira, no máximo, eu acredito que a gente deva estar vendo o anúncio do Tottenham. Mas quando for oficial, eu vou aproveitar o gancho para fazer um vídeo, né, elucidando, comparando, listando as maiores traições da história do Chelsea. Eu já adianto aqui que o Gallagher nem brinca para entrar nessa traição, nessa lista de traições das maiores da história do Chelsea, porque, de novo, é o Gallagher. Tipo, cara, ele jogou 2 anos inteiros no Chelsea. Um desses anos foi uma merda. Foi, assim, horrível. O pior ano da história do Chelsea, que foi 22, 23, né? Com Potter, Lampard e Gallagher de ponta contra o Real Madrid. E, meu Deus do céu, o que é isso que eu tô vendo? E o ano seguinte, que foi com o Pochettino, onde ele realmente teve um crescimento muito absurdo. O Gallagher realmente jogou bem com o Pochettino,
foi capitão pro bem ou pro mal, e foi capitão basicamente a temporada inteira, jogando 50 jogos como titular, né? Então, assim, mas são só 2 anos, sabe? Você comparar ele, por exemplo, com o Mason Mount da vida, você comparar ele com o Havertz em termos de traições, transferências, assim, jogadores que deixam um gosto amargo na nossa boca quando a gente lembra do que aconteceu, o Gallagher não tem essa amargura. Não me traz, pelo menos. Só que, de novo, o capitão do Chelsea não pode vestir a camisa do Tottenham. Não pode. Não pode. Tipo assim, é papo de cadeia. Não dá. Entendeu? Então, é isso. Né? Pega mal pra mim. Eu entendo que o Gallagher foi basicamente chutado do Chelsea. E eu acho que até ali, nos votos que eu recebi até o momento, ninguém falou, ai, traidor, né? Na enquete, né? Tiveram comentários ali falando traidor covarde, sim, mas, né, assim, o Gallagher não incita tanto o ódio da torcida do Chelsea, de caramba, como o Mount fez, como o próprio Havertz fez. Aquilo, ele ficou 2 anos no Chelsea, o resto foi tudo emprestado. Foi emprestado pro Charlton, foi emprestado pro Crystal Palace, pro Swansea e pro West Brom, né? Ele passou mais tempo fora do que dentro do Chelsea e ele foi chutado, né, para ser lucro garantido do Clear Lake Capital, foi pro Atlético de Madrid como uma manobra para manter também os lucros ali em dia, e aí o Atlético dá o João Félix pra gente numa troca não oficial, não sei o que, blá. Isso tudo tem que ser posto em consideração pra gente entender que o Gallagher não deve nada ao Chelsea. A única questão pra mim é que o Gallagher foi capitão do Chelsea. Só que isso por si só pra mim já é um problema. Entendeu? Isso era algo que na época lá com o Pochettino você questionava. Porque com o Pochettino ele toma a decisão de eleger o Reece James capitão e o Chilwell como vice. Só que acontecia uma situação muito chata naquele ano que, primeiro, o Reece James era de vidro. Não aguentava jogar 2 jogos seguidos. A outra situação muito chata também que acontecia era o Chilwell também era de vidro. Então, o capitão e o vice-capitão não jogavam. Só que o detalhe importante também que a gente, né, na época debatia era, cara, a gente tinha o Thiago Silva ali. O Thiago Silva saudável, né? Se lesionando pouquíssimas vezes, né? Mas o Pochettino tomou uma decisão muito questionável, uma das várias decisões questionáveis que ele tomou na curta passagem dele como técnico do Chelsea, de dar a braçadeira de capitão para o Gallagher, que fez ali o que era possível. O Gallagher, como eu falei, ele jogou bem aquele ano, fez um bom ano, mas não o suficiente para tu falar, caralho, o capitão do Chelsea. Desculpa. Mas, de novo, o cara foi capitão, não dá pra ser jogador do Tottenham, gente. Não dá. Desculpa. Eu tô há 9 minutos falando isso, porra. Não dá. Você ficar aqui falando, porra, Thiago, você aceita o seu capitão, você aceita um jogador que foi capitão do seu time indo pro Tottenham? Não. É papo de cadeia. Entendeu? É isso. Não dá pro Gallagher ser capitão do Chelsea e jogar no Tottenham 2 anos depois, pô. 2 anos e meio. Não dá. Desculpa. Imperdoável. Entendeu? E imperdoável também parar para pensar que a gente esteve num ponto tão baixo 2 anos atrás que o nosso capitão era o Gallagher. Mesmo com o Thiago Silva no elenco, o nosso capitão era o Gallagher. Bizarro, né? Esse é o Chelsea do Clear Lake Capital, mas vocês já sabem isso, né? Vamos fechar aqui a situação do Gallagher, acho que é ponto pacífico, né? Não tem muito o que falar. Vamos falar do Maresca no Real Madrid. Para quem não soube a notícia hoje,
O Xabi Alonso rodou. Eu vi algumas pessoas falando que talvez ele tenha pedido demissão, né, que o ego no vestiário, a falta de obediência, não sei o que, bababá. O Xabi Alonso não conseguiu lidar com o vestiário do Real Madrid. Não conseguiu lidar com o ego. Ele, na minha opinião, na minha interpretação, o Xabi Alonso achou que ele ainda estava no Bayer Leverkusen, num time em que ele tinha o controle, o absoluto controle e a absoluta moral de chegar pro Wirtz e falar pro Wirtz o que ele tem que fazer. De chegar pro Jonathan Tah e falar pro Tah o que ele tem que fazer. E sucessivamente, pro Palácios, pro Grimaldo, pro Xhaka. Agora ele foi tentar fazer isso com o Valverde, com o Vinícius Júnior, com o Mbappé, com o Rudiger. Não deu certo, né? Não conseguiu gerir bem. Infelizmente, porque eu gosto do Xabi Alonso. Eu gosto do Xabi Alonso enquanto jogador, eu gosto dele enquanto personagem e eu gosto dele enquanto técnico. Eu acho legal ver, eu acho que o Xabi Alonso estava construindo uma carreira muito legal. Ainda tá, né? Você, tipo assim, ele é demitido com 6 derrotas, sabe? É que aquilo, o Real Madrid é uma outra prateleira, né? Assim, bizarro, né? Agora, Maresca nessa equação, gente, existe o papo aí de que o principal interessado, né, o principal alvo do Real Madrid é o Klopp. Aí tudo bem. Eu acho interessante. Eu acho que o Klopp tem o cacife de chegar no Real Madrid grandão. Eu não sei se ele vai ser perfeito para gerir esse grupo, mas o Klopp ele tem esse elemento paizão, né? Ele tem esse elemento unificador, né? O Klopp, num geral, assim, você pega ali a quase década que ele completou no Liverpool, ele teve uma gestão de grupo muito boa, né? Num geral, assim, você não via muitos problemas internos no Liverpool, né? Do Klopp brigar com um jogador tal, né? Pelo menos assim, de cabeça, o Salah, todo e qualquer burburinho que você tinha com o Salah não era muito com o Klopp, era mais o Salah com o Mané, o Salah com o Firmino. Nem com o Firmino, era o Salah e o Mané, né? Agora o Klopp, nada, até com o Arnold não teve problema. Enfim, mas o Maresca, gente, eu acho que o Maresca seria o Xabi Alonso 2.0. A gente tá falando de um técnico novo, e no caso do Maresca, ele não jogou no Real Madrid, ele enquanto jogador não era um grande jogador, né? Era um jogador com 80 de overall no FIFA, ali no Sevilha, na La Liga, né? Assim, nada demais, não tem laço com o clube, enquanto técnico não fez um trabalho melhor do que o Xabi Alonso fez, por exemplo, no próprio Bayer Leverkusen. Então, cara, eu acho que se o Maresca vai pro Real Madrid, ele seria engolido, pô. Eu acho que, tipo assim, na primeira tentativa ali de WM que ele ia tentar meter pra cima do, sei lá, do Rodrigo, eu acho que o Rodrigo ia engolir ele, pô. Desculpa. Entendeu? Eu gosto muito do Maresca, eu acho ele um bom treinador, mas eu acho que o passo pro Real Madrid é um passo maior do que a própria perna. Eu acho que o Maresca, cara, ele tem tudo e mais um pouco para ser o próximo treinador do Manchester City. Entendeu? Para mim, especialmente antes mesmo dele ser demitido, quando surgiu esses boatos dele no City, cara, agora então, com ele livre no mercado, cara, o caminho tá ali, ó, claro, cristalino, desenhadinho, bonitinho, para ele assumir o comando, para ele ser um novo careca, ditador do Manchester City, pô. Entendeu? Tá lá, ele fez parte daquela comissão, ele tem laços com o Manchester City, e assim, é um grupo ali no Manchester City que tá acostumado com o Guardiola, tá acostumado com um treinador que gosta de ter controle, que gosta ali de gerir
assim, minuciosamente o time, entendeu? Você chega ali um Maresca e tem uma abordagem, obviamente, na devida proporção parecida, eu acho que vai ser um grande choque. No Real Madrid, eu acho que seria avassalador esse choque. Então, assim, se eu acho, minha humilde opinião aqui, é que se o Maresca vai pro Real Madrid, ele é engolido. Eu acho que seria um Xabi Alonso 2.0. Para mim, o Maresca tem que focar no City. E aí, voltando para o papo de traição, pro papo ali de, né, com o Gallagher, né? Assim, eu já faço aqui um disclaimer que se o Maresca for pro City, assim, eu vou ficar bolado, mas tipo, eu não vou julgar não. Não entraria na lista das maiores traições da história do Chelsea. Não entraria. Já antecipo aqui. Mas enfim, é isso. Vídeo mais longo do que precisava ser, para ser bem sincero. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham de ambas as notícias, se vocês acham que é traição do Gallagher ou não. E o que vocês acham da possibilidade do Maresca ser treinador do Real Madrid também. Né? Se vocês acham que vai acontecer. Do Gallagher é basicamente certo, né? Ele no Tottenham. Mas o Maresca já é mais um rumor. Então eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Curtam o vídeo aqui, comentem a opinião de vocês. Se inscrevam no Ilha do Chelsea e compartilhem o vídeo com os seus amigos. Então é isso, pessoal. Um abraço. Até amanhã para o pré-jogo de Chelsea Arsenal, que a gente vai ter um conteúdo especial aqui, maneiro. Fiz uma colaboração com um parceiro meu e eu espero que vocês gostem. Então é isso, pessoal. Até amanhã e tchau.